Amém, irmãos? Que bom, né? Nós estarmos aqui juntos como um povo santo. Louvado seja o Senhor. Bom demais a gente, quando crê nessa palavra, quando a gente começa a descobrir o que Deus fez conosco, é maravilhoso, né? Saber que Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor. Nação santa, louvado seja o Senhor. Irmãos, somos nação santa. O Senhor nos livrou desse mundo e nos transportou para o reino, para uma nação onde a sua santidade governa e onde nós, para entrar nesse reino, o Senhor fez uma obra maravilhosa em nós, uma obra de salvação maravilhosa e continua fazendo, né? Louvado seja o Senhor, bom demais. A mensagem de hoje fala que a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler junto, irmãos? Eu gostei muito quando os irmãos fizeram uma panorâmica, né? Um retrato da situação da igreja em Tessalônica. Isso é muito importante, irmãos, porque quando nós lemos a Bíblia, a gente, muitas vezes, nós não conhecemos o contexto, né? E a gente, às vezes, não consegue entender ou perceber o poder do Espírito Santo atuando naquelas vidas. Tessalônica era uma cidade ali da Macedônia, da Grécia ali, que tinha os seus conceitos, as suas tradições, a sua religiosidade, a sua cultura. Tinha ali, e as pessoas viviam de acordo com isso, eram, às vezes, coisas que não têm nada a ver, eram coisas completamente diferentes daquilo que a gente conhece na palavra de Deus. E o Espírito Santo foi capaz de fazê-los, de convencê-los, né, a aceitar um Deus vivo e verdadeiro. E Paulo, elogiando nessa carta aos Colossenses, ele disse no capítulo 4, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vou ler até aqui. É interessante, irmãos, porque Paulo fala aqui que a vontade de Deus é a nossa santificação. E essa santificação, para os irmãos ter bastante clareza, né? Nós precisamos estar bem claros da vontade de Deus. Essa santificação tem algumas etapas. A primeira etapa, né, que Deus fez em nossa vida foi quando nós ganhamos a redenção, e por meio da redenção, a justificação, e por meio da justificação nós somos santificados também. É interessante que essa santificação foi uma santificação que partiu do Senhor. É uma santificação posicional. É uma santificação que Deus, independentemente das nossas atitudes, Deus fez conosco por causa da obra da redenção.
Por causa da redenção de Cristo, por causa da justiça dessa redenção, Deus, então, perdoando todos os nossos pecados, Deus nos separou para si. Ele nos santificou. Santificar, ou ser santo, é separar. Deus nos separou. Não é? E aí, nós que estávamos no mundo, não é? Nós que estávamos em pecado, ele nos separou. Assim como o ouro, que no mundo ele é comum, quando ele é colocado no altar, quando ele é colocado no santuário, ele é santificado. Ele foi separado para Deus e tem um outro valor. Assim como o holocausto, como os animais que eram comuns, estavam, né, no mundo incomum, quando eles eram trazidos para o altar, eles eram santificados, separados para Deus. Nós também, na obra da redenção de Cristo, nós somos separados para Deus. E aí nós nos tornamos santos, separados. Além de separado, irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa em nós. Ele mesmo, quando nós nascemos de novo, ele nos deu a sua vida. E essa vida é santa. Deus é santo. E essa vida santa entrou para dentro de nós. Não somente, então, uma questão posicional, mas nós ganhamos uma vida santa. Como nós precisamos, irmãos, que essa visão governe a nossa vida. Não é uma questão de merecimento, é porque Deus fez. Não foi nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Esse sangue nos comprou para Deus, esse sangue nos redimiu, esse sangue lá perdoou os nossos pecados, nos tornou separados para Deus, e aí cheios de Deus também, quando ganhamos a vida pelo novo nascimento. Isso nos tornou santos. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus, né, ela vem confirmar isso através das epístolas de Paulo. Paulo, quando ele escreveu os Romanos, ele disse que ele precisava, que os romanos precisavam compartilhar as necessidades dos santos, ajudar os santos, aqueles separados por Deus. Paulo tinha essa visão. Nós não somos quaisquer pessoas. Os romanos que aceitaram a Jesus não eram quaisquer pessoas, mas eram santos e precisavam de terem as suas necessidades supridas. Em Filipenses 4:22, ele disse que todos os santos vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Em Romanos 15:25, ele disse: agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Em 2 Coríntios 8:4, pedindo-me com muitos rogos a participarem da assistência dos santos. Paulo, ele tinha essa clareza, ele afirmava isso para colocar na mente, no coração dos irmãos, quem eles eram, santos. Porque em 1 Coríntios 1:2, ele escreve: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, esses santificados tá no passado, eles já foram santificados pela obra redentora do Senhor, que nos separou para ele e que nos deu a sua vida. Em 1 Coríntios 6:11, ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, a obra do Senhor nos santificou. Aleluia, irmãos. Se ele nos santificou, nós nos tornamos santos. Nós somos muitas vezes bombardeados com os conceitos mundanos e também religiosos. Eu me lembro quando eu me converti, minha mãe era muito católica, e quando eu falei para ela que
eu era santo. Ah, meu Deus, foi um... Deus nos acuda, né? Não que eu tivesse uma vida santificada disposicionalmente, mas eu cria na obra do Senhor. E nós precisamos crer que nós somos santos. Isso precisa estar claro. Isso precisa governar a nossa vida. O conceito religioso, ele distorceu isso. Que santo é aquele que viveu uma vida sem pecado e, muito mais do que isso, foi canonizado, teve um processo de canonização, quer dizer, um processo de aprovação por homens. Que isso não danifique a nossa consciência, que isso não danifique nunca a nossa, a nossa percepção de quem realmente nós somos. Deus nos santificou, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, essa é uma questão de uma posição que eu e você, irmão, estamos. É nós em Cristo. Sou eu em Cristo. Eu em Cristo. Deus nos santificou. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. Nós estamos em Cristo, que é santo. Então, nós nos tornamos santos. Então, isso é uma questão que Deus fez. É eu em Cristo. Mas é interessante, irmãos, que essa santificação inicial, posicional, que foi por meio da redenção, que é algo objetivo, né? Que nós ganhamos isso quando nós recebemos o Senhor. É interessante que Pedro fala assim, pelo contrário, segundo aquele que é santo, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ora, se nós somos santos, como nós vamos nos tornar santos também? Aqui Paulo fala de uma santificação que é disposicional. É uma questão subjetiva. Agora é Cristo em mim. Eu em Cristo foi Deus quem colocou, quem nos colocou. Agora existe uma santificação disposicional, orgânica, que é Cristo em mim. Ele que é santo tem que cada dia mais me tornar santo, parecido com ele. Essa santificação ela é contínua na nossa vida. Todos os dias nós vamos ser santificados, né? Só para poder confirmar isso, em 2 Coríntios 7:1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nossa santidade tem que ser aperfeiçoada. Não é? E aqui em Tessalonicenses, Paulo fala que é a vontade de Deus a vossa santificação. Não é? Então, nós precisamos continuamente ser santificados em Cristo. Não é? E fala aqui em Apocalipse também, só para confirmar, diz: continue injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, né? O justo a ser justo e o santo a santificar-se. Apocalipse 22:10 diz. Né? A coisa vai continuar, o mundo vai continuar sendo imundo, vai continuar sendo injusto, mas nós, que já fomos purificados, santificados, precisamos continuar sendo justos e santos, agindo com justiça diante dos homens e em santidade diante de Deus. Essa questão da santidade disposicional ou posicional, objetiva e subjetiva, eu estava vendo alguns irmãos falando sobre Isaías,
que se os nossos pecados forem como vermelho, como carmesim e como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve e também então alvos como a lã. Aqui existe algumas interpretações, achei muito interessante que eles disseram que ser alvo como a neve é algo que vem de cima, a neve cai, não depende de nada. Mas ser como a lã, branco como a lã, é algo que vem de dentro. A lã é algo interior. Então, mostrando, irmãos, que o que Deus fez conosco está feito. E agora precisamos cooperar para que essa santidade seja aperfeiçoada. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, existe um trabalhar do Senhor em nós. Em Efésios 5, o Senhor diz, queria ler com os irmãos aqui. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha, esse processo de santificação na nossa vida é o Senhor que está fazendo em nós, é o Senhor que faz em nós. Ele quer nos santificar, para nos apresentar para Ele mesmo, como uma esposa que é sem mácula, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí, irmãos, sem mancha, nem ruga, santa e sem defeito, o Senhor está trabalhando, o Senhor quer santificar todo o nosso ser. É corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui íntegros, está lá combinando que sem defeito, totalmente inteiro, completamente inteiro. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor é que está fazendo esse trabalho em nós, porque é para Ele mesmo, Ele nos comprou para Ele mesmo nos receber. Então, a santificação, essa santificação disposicional, o Senhor trabalha no nosso corpo, trabalha no nosso espírito e na nossa alma. O Senhor começou o trabalho no nosso espírito, santificando todo o nosso espírito posicionalmente, né? Mas o Senhor trabalha também diariamente no nosso espírito. O que é lá fala em 2 Coríntios 7:1, fala da impureza da carne como do espírito. Não é só no nosso corpo que tem impureza, no nosso espírito também pode ter impurezas, como idolatrias, por exemplo, feitiçarias, são coisas espirituais. E não são adorações de ídolos, ídolos físicos. Muitas vezes o nosso espírito está adorando outras coisas, que não têm uma base espiritual limpa. Precisamos tomar conta também do nosso espírito e também da nossa alma. O Senhor fala para não se pôr o sol sobre a vossa ira. O Senhor fala para não termos raiz de amargura. O Senhor fala para trabalharmos o nosso coração. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque não dá tempo nessas coisas, mas o Senhor quer salvar todo o nosso ser. E aqui Paulo estava falando aos Tessalonicenses, ele abordou principalmente com relação ao corpo. Por quê? Porque eles estavam completamente foram induzidos a vida inteira
para agirem através da sua cultura, tinha os deuses que o ajudavam na questão sexual, tinha orgias, enfim, era uma vida promíscua. Paulo estava exortando aqui, né? Então, só queria ler 1 Tessalonicenses, com os irmãos, de 4-7, fala assim, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Né? O Senhor aqui, o Senhor através de Paulo está falando da santificação do corpo. Por que ele está falando? Porque lá em 2 Coríntios 6,13, 2 Coríntios, vamos só reforçar aqui essa visão de Paulo. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, não serão os dois, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo estava claro, exortando aos irmãos, olha, nosso corpo não pertence mais a nós. Nós somos santuários do Espírito Santo. Fugir da impureza. O Senhor vai ressuscitar o nosso corpo, que fala que nós unimos com o Senhor, nós somos um espírito com Ele. Como o Senhor vai ressuscitar para a glória dEle um corpo impuro, cheio de pecado? Por isso o Senhor pede para santificar o nosso corpo. Irmãos, não é fácil falar essas coisas nesses dias atuais. Talvez para Paulo falar isso para os Tessalonicenses não foi fácil, porque era uma cultura deles. E hoje, essa questão de moralidade do corpo se tornou algo degradante. E, infelizmente, irmãos, aquilo que está no mundo tem infiltrado na igreja. Ouvimos a palavra dos irmãos que diz que o anticristo ainda não apareceu porque tem algo que o detém. E aquilo que detém o anticristo é a palavra, a lei de Deus. Porque o dia que ele remover a lei de Deus do coração dos homens, e ele está fazendo isso, e essa apostasia também está entrando na igreja, irmãos, aí a vinda do Senhor é certa. A vinda do anticristo é certa, e a vinda do Senhor mais ainda. Mas nós não queremos ser... nós não queremos ser pessoas que compactuam com isso. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. O pecado, irmãos, está à porta. Assim como teve lá na porta de Caim,
Você fala, olha, o pecado está à porta. E o desejo desse pecado é contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. A santificação, irmãos, não são regras estabelecidas por uma denominação, por uma instituição religiosa. A santificação é estarmos em Deus. Por isso, lá em Hebreus fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós queremos, desejamos o Senhor, ter comunhão com Ele hoje, se queremos estar do lado do Senhor quando Ele voltar, nós temos que seguir a santificação. E o pecado está aí. E o desejo do pecado é contra nós. A nós cabe dominá-lo. Não é simplesmente, eu não vou fazer. É fugir. Não é querer manter uma série de regras. Santificação não é obedecer uma série de regras para tentar nos tornar santos em comportamento que é forçado muitas vezes. Mas se Caim tivesse obedecido à voz do Senhor, ele teria fugido, teria se arrependido, né, dos seus intentos. Então, o pecado não é... Nós não pecamos quando somos tentados. A tentação está aí, por isso o Senhor disse para nós orarmos, não é para que nós não sejamos tentados, mas não cair em tentação, porque a tentação vem, mas a nós cabe resistir. Por isso Paulo falou para Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade. Né? E segue a paz, a justiça, com todos o coração puro, invoca o Senhor. Não vão ficar rodeando um abismo, jovens, né? Nós mesmos somos casados, muitas vezes a gente, fica rodeando um abismo. Vai cair. Então, irmãos, essa santificação que ele fala de aperfeiçoar a santificação não é algo mais como a neve que cai do céu. É uma lã que sai de dentro, que nos torna puros, né? Então, depende da nossa posição, do nosso posicionamento diante do Senhor. Precisar fugir, foge. Muitas vezes o inimigo vem dizer, não, quem foge é fraco. Não, quem foge é porque é forte. Se não foge é porque já enfraqueceu, já não tem mais como correr, não tem mais como fugir. Se ainda tem condição de fugir, foge. E mais do que não pecar, é porque, irmãos, por que a gente não quer pecar também? É porque fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver o Senhor face a face. Eu quero ver o Senhor. Não quero abrir mão daquilo que eu ganhei com tanto sacrifício do Senhor, que fez por nós, que foi a sua redenção para nos ter do lado dele. Ô, irmãos, louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Precisamos ter tanta consciência dos tempos que nós estamos vivendo. São tantas coisas vindo. Você abre o celular, você abre uma televisão, você abre uma revista. Irmãos, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados. O que nós temos que fazer? Fugir. O pecado está à porta. E o desejo dele é contra nós, mas a nós cabe dominar. Vamos fugir para o Senhor, invocando o nome do Senhor. O Senhor já nos colocou nas regiões celestiais. Vamos permanecer. Como o irmão compartilhou ontem, como que você pode orar? Paulo podia orar noite e dia, incessantemente. Estava no Espírito. Qualquer momento podia estar orando, intercedendo pelos irmãos. Vamos ficar na posição que o Senhor nos colocou. Né? Senhor, nós estamos falando da santificação do corpo, mas a santificação do corpo depende da santificação da nossa alma. Onde estão os nossos sentimentos? Onde está a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção? Tudo isso pode nos fazer levar a pecar contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ô, irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor, né? Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa.
Louvado seja o Senhor.